Olá pessoal, bem, voltando aqui às nossas aulas sobre organização e arquitetura de computadores, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que eu falei no vídeo anterior, naqueles diagramas, com a placa mesmo, para vocês entenderem melhor aí quando vocês abrem um computador. Essa placa aqui, ela não é exatamente aquela geração que eu mostrei no diagrama, tá? Ela é uma geração anterior, mas a ideia é a mesma. Até para vocês verem que de uma geração para outra vão mudando pequenas coisas. Eu vou falar o que mudou basicamente. Mas aqui a gente tem, olha só. Aqui nós temos o processador, tá? O processador está encaixado. Essas placas, toda placa desktop comum tem um socket, que é o encaixe do processador, e uma pinagem específica. Vou tirar aqui, com a mão só é difícil, peraí. Ok, essa placa aqui é uma placa para um Pentium 4. E vamos lá, vamos começar por ele. Reparem que tem vários furinhos e o processador, eu não vou entrar em detalhes sobre o processador agora, nas próximas aulas falaremos, mas já vou dizer, ele possui vários pinos que são as conexões na placa. A gente vai ver depois que quanto mais passa o tempo, mais pinos, mais conexões tem do processador para a placa-mãe, dependendo da geração. Eu vou explicar por que em outro vídeo, tá? Mas são esses fios aqui, esses pinos, que fazem a comunicação com os dispositivos. Então, como é que era a representação lá que a gente falou naquele diagrama mais avançado? Nós temos o processador. Do processador tem um canal de comunicação para o chipset norte, que é esse cara aqui. Olha que interessante. Vocês conseguem ver aí, ó. Quando eu falo do barramento ou de um canal de comunicação, literalmente são vários fios trocando informação através de sinais digitais pro chipset norte, tá vendo? Então, o que o processador faz? O processador se comunica com esse cara aqui. Esse cara aqui, ele se comunica com vários dispositivos, como por exemplo, ó, os caminhos aqui com os encaixes para a memória, que no caso aqui nós temos módulo de memória, que é um exemplo clássico. Então, quando a gente fala de memória, a memória é um chipzinho desse aqui. Um computador normal, desktop ou notebook, ele precisa de um módulo de memória, que é o quê? São pentes dessa forma para poder funcionar. A gente encaixa ele aqui. Existem pentes de vários tamanhos, de várias tecnologias. Elas têm que ser compatíveis com o resto, tá? Então eu estou colocando aqui algo da época. Isso é uma memória DDR1, DDR normal, tá? E existem tamanhos diferentes. Então olha só. Reparem que esse módulo tem apenas 4 memórias. Esse aqui já tem 4, 8, 12, 16. Esse pente é de 1 GB, 1 GB de memória RAM. Esse aqui é de 128 só, certo? Então, e o interessante é o seguinte, esses módulos, eles precisam ser múltiplos, geralmente, ou de 4 ou de 8. Por quê? Porque dependendo do módulo, ele vai ter uma largura de 16 bits ou de 8 bits. E o que seria isso? São 8 ou 16 fios que enviam dados. O processador, os processadores atuais, eles precisam de pelo menos, e os atuais que eu falo é dessa época também, eles utilizam palavras, né, que são larguras de 64 bits. Então eles precisam de 64 fios de informação indo para os módulos de memória e se comunicam isso. Então, todo módulo de memória tem que ter uma largura, que são essas trilhas, todas as comunicações, de 64 fios, que são 64 bits. Então agora eu vou passar a falar só bit, que vocês vão entender agora que os canais de comunicação são fios, tá bom? Então, ó, ele tem 4, significa que cada módulo desse transmite 16 bits. Em paralelo, dá 64. Muito bem. Agora, eu tenho, além do chipset norte, o nosso chipset sul,
Lembra que eu falei que ele serve para comunicar coisas velozes, então ele liga a memória e a conexão de vídeo. Nessa época aqui, a placa de vídeo utilizava um slot chamado AGP, que significa porta aceleradora gráfica, no caso em inglês. Então, nós conectávamos uma placa que hoje em dia não utiliza mais esse AGP, utiliza o PCI Express, eu vou mostrar em outra placa depois. Dá para ver também os canais de comunicação saindo dele, vindo direto para esse slot. Legal? Essa placa, ela também tem, então, agora o chipset SU. O chipset SU, lembra o que a gente falou? Ele era responsável por demais barramentos mais lentos, que nessa placa nós temos o barramento PCI. Aí isso aqui é um barramento. Por que que esse cara é um barramento? Esses 3 slots aqui, eles comunicam e compartilham o mesmo canal de comunicação. Ou seja, eles comunicam com os mesmos fios. O mesmo fio de dados, os vários estão ligados nesses canais. Eu não vou detalhar cada barramento e cada canal de comunicação agora, que nós vamos ter uma parte específica da matéria para isso, mas ele comunica, tá? E essa comunicação vai para o chipset SU. O chipset SU também, ele trata da parte de comunicação com disco e mídias, como a gente falou, que nessa geração aqui era a IDE, que são essas portas paralelas. Então aqui vinha um cabo largo que você encaixava e ligava um HD e um drive de CD aqui. Isso daqui é para o disquete, então essa placa é de 2004 ou 2003, por aí, então ela é bem antiga. Aqui nós temos uma bateria, essa bateria serve para manter um relógio dele sempre funcionando, tá? Nós temos aqui também, lembra do BIOS? Esse é o BIOS e esse é o Super I/O. Então olha só, olha aqui, ó, espera aí que eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Esses fiozinhos aqui, ó, estão indo pro BIOS, tá vendo? O Super I/O comunica com o BIOS. Então, o Super I/O, que está comunicando com o chipset SU, com o norte, e o processador tá aqui. Essa é a memória, então, que tem a inicialização do computador, a parte inicial, que faz todos os cheques, verifica se está tudo ok. Beleza? E o programa que então executa, chama todo esse teste, depois o que ele faz? Ele tenta carregar o sistema operacional a partir de um disco que você diz lá nas configurações qual disco que tem o sistema operacional. Então, um computador só funciona se tiver processador, memória e todos esses dispositivos funcionando. Ele precisa do disco para funcionar? Não. A gente vai ver depois, eu vou explicar melhor, mas ele não precisa. Só que se você não tem sistema operacional, ele não vai ser útil, mas ele vai estar funcionando. O que nós temos mais aqui de interessante para vocês? Nós temos alguns dispositivos que são on-board, como a gente diz. Ó, nós temos dispositivos que já vêm presos na placa-mãe para baratear custo, que são áudio, isso daqui é o chip de áudio. Reparem que essa placa ela tem alguns conectores que vocês não veem comumente mais. Esses daqui, às vezes, geralmente tem, né? PS2, mouse, teclado, USB. Olha como é que ela tem pouco USB. Era pouco na época. Rede. Isso aqui é monitor? Não, monitor antigo é esse aqui, que é o VGA. Cabo serial. Isso aqui é a vulga porta da impressora, né? Que é antiga, mas o nome é uma porta paralela. Áudio. E esse cara aqui eu quero ver quem vai adivinhar. Isso daqui é uma porta de joystick. Eu tinha controle que rodava nisso aqui quando eu era novo. De tão velho que é, olha só. Isso daqui você não acha mais, que agora é tudo USB. Mas antes, que o USB não era popular, tinham portas dedicadas. Hoje tudo isso aqui, você substituiu tudo isso aqui basicamente pelo USB. Por isso que o computador tem um monte de USB hoje em dia. O que nós temos mais aqui de interessante para vocês verem? Alimentação do processador. Então isso daqui pega a tensão que vem da fonte, transforma na tensão certa para o processador funcionar. Esse circuitinho aqui é o de alimentação da memória. Esse conector é da fonte de alimentação junto com esse quadradinho. Esses conectorzinhos nós ligamos as ventoinhas, que são os ventiladorzinhos que tem na placa.
Aqui são mais alguns conectores para áudio, ok? Aqui eu tenho o chip que controla a rede. E esse aqui possivelmente é o chip que controla o relógio. Não cheguei a olhar, mas possivelmente é esse cara aqui. E tem mais coisinhas detalhadas aí que não precisam entrar em detalhe. Mas eu espero que com esse vídeo, mostrando em detalhes essa placa, vocês tenham entendido melhor como é que é a organização. Igual, peguei um diagrama, é um papel, um diagrama, não estou imaginando. Agora você está vendo na prática, numa placa, como é que realmente as ligações são feitas. Eu vou mostrar também, rapidinho aqui, uma placa um pouco mais atual. Essa placa aqui, pessoal, então ela tem uns 16 anos de idade. Eu vou mostrar uma com 10 anos, que também já é velha, mas para vocês verem que não muda tanto, mas tem diferença. E uma bem antiga, de um Pentium 1, tá bom? Bem, aqui nós temos a grande velharia, tá? Isso daqui, para quem gosta de computador, é muito interessante. Essa plaquinha aqui, ela é para um Pentium, o processador tá até aqui, olha a diferença do tamanho dele, né? Considerável. Nós temos um barramento também que não tinha na outra, que é esse, que é o ISA. Isso daqui também é um barramento muito lento, de 8 bits. É o ISA. Esse é o PCI. Ele tem 32 bits, eu não tinha falado. Então aqui a gente tem processador, chipset, alguns 6 aqui que eu não analisei direito, mas possivelmente pode ser algo de memória, ou mais chipsets para controle. O controlador do relógio de tempo real do computador, Super I/O. E aqui vocês vão perceber uma coisa. Cadê conector? Nessa época, as coisas eram mais difíceis e difíceis de integrar. Não tinha dispositivo, tá? Por isso que tinha tanto slot. Você tinha que comprar. Você tinha, eu quero som? Compra uma placa e põe aqui. Eu quero vídeo? Compra uma placa e põe aqui. Eu quero impressora? Compra uma placa que controla a impressora e põe aqui. Eu quero joystick? Vinha na placa de som. A quantidade de pinos também do processador era muito menor. Vou mostrar aqui para vocês. Olha o tamanho do pino. Olha o tamanho desse. Vocês têm que ver os processadores de hoje em dia. Tem mais pino ainda, tá? Assim, mais conexões ainda. Então vamos deixar aqui. Uma coisa legal que eu quero mostrar para vocês é a seguinte. Quando a gente tem nova tecnologia e ainda trabalha um pouco com a velha, tem fabricante que coloca as duas na mesma placa. Isso acontece geralmente com memória. Isso aqui é um tipo de memória, que é antiga. E essa é a memória SD-RAM, que veio antes da DDR1. Já tinha os dois conectores, então você tinha que escolher, eu vou usar essa memória ou essa memória. Então, só uma curiosidade aí, que isso acontecia também, tá? E, bem, eu não vou entrar em detalhes de novo nessa placa, porque a estrutura continua a mesma. Dá para ver todos os caminhos saindo, indo para os barramentos. E agora eu vou mostrar uma mais nova para vocês verem que não mudou muito. Reparem que o que mudou bastante das placas são as cores. Quem gosta de computador hoje em dia vê que tudo tem RGB, tudo pisca, tudo brilha, tudo é bem espalhafatoso. Nessa época, basicamente, as placas tinham essa cor de cobre, o que eu acho bem bonito. Aqui nós temos uma placa de em torno de 10, 11 anos, que é para AMD. Nós temos a mesma distribuição, ó. Slot do processador, chipset norte, chipset sul, Super I/O, dispositivos onboard. Reparem que aqui já tem mais USB, a porta da impressora ainda está serial, um áudio melhor um pouco, mais slots. Aqui já começou a colorir um pouquinho, tá vendo? Slot de cor diferente. Agora eu tenho cabo SATA já, então a tecnologia do SATA já estava aqui legal. Essas portinhas também são para armazenamento, elas são bem mais rápidas que a IDE e muito mais fina, então é muito melhor para trabalhar. Vou mostrar a diferença dos cabos para vocês verem. Aqui nós temos o cabo SATA e o cabo IDE. Qual vocês acham que é mais fácil passar e deixar dentro do computador? Esse, né? E ele é mais rápido ainda. Quando a gente for estudar sobre isso direitinho, vocês vão ver a diferença. Mas ainda tem, então para coisa que ainda era comum ter, tá? Aqui já mudou um negócio.
essa placa já possui a tecnologia com conexão PCI Express, que é um novo tipo de conector que não é um barramento, que tem vários tamanhos, e ele é mais rápido do que qualquer outro tipo de conexão que tinha da época. Geralmente, hoje em dia, esse é o padrão clássico, então as placas novas você não acha nem PCI mais, que é esse conector aqui, só PCI Express, tem vários, e as placas de vídeo utilizam esse PCI Express. O PCI Express ele já sofreu melhorias, ele está na 4ª revisão, ou seja, tem 4 versões dele, e geralmente não, cada versão dobra a velocidade de transferência, é uma coisa muito rápida. Então aqui nós temos ainda sistema de alimentação, outros detalhezinhos, mas que pro básico é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha clareado um pouco aí para vocês sobre como que é a estrutura das placas e da distribuição da arquitetura do computador. E isso aqui é o básico, pessoal, para qualquer tipo de computador. Você tem o processador, os chips e a memória. Nós vamos ver mais para frente que isso foi mudando um pouco, mas é basicamente isso que a gente tem. Então, fica assim, até a próxima aula.